Bem-vindos! Hoje vamos explorar 10 encontros sobrenaturais que se desenrolaram em cemitérios através do México, Espanha e Estados Unidos, experiências autênticas compartilhadas por membros do clero que confrontaram o inexplicável. De caixões que sussurram orações antigas a sepulturas que se abrem misteriosamente ao amanhecer, cada relato revelará mistérios que desafiam a própria morte. Permaneçam conosco até o final, porque algumas dessas histórias não apenas arrepiam sua espinha, elas podem transformar como você percebe a vida e a vida após a morte. Se essas histórias te arrepiam, por favor se inscreva no nosso canal, clique no botão curtir para apoiar nosso trabalho, e deixe um comentário nos contando qual desses relatos você achou mais aterrorizante. Seu engajamento significa tudo e nos ajuda a continuar compartilhando mais histórias arrepiantes. História: um sino que tocou sozinho durante um enterro em Oaxaca, México. Ainda me recordo do aroma de terra úmida misturado com a fragrância doce e azeda das flores de calêndula daquele dia, um cheiro que sempre acompanha funerais nesta região, mas naquela ocasião parecia mais penetrante, quase sufocante. O céu estava encoberto com nuvens baixas ameaçando explodir a qualquer momento, e uma névoa espessa se infiltrava entre os túmulos antigos como se o próprio cemitério estivesse respirando. Era o funeral de Dom Aurélio, um senhor idoso muito conhecido na vila, e como padre, cabia a mim oficiar a cerimônia. O caixão estava diante da sepultura, coberto com um pano bordado por sua esposa, e a família mantinha um silêncio quebrado apenas por choro ocasional abafado. A torre do sino do cemitério, uma estrutura de pedra desgastada por décadas, permanecia imóvel. A corda do sino pendia parada e pesada, sem ninguém designado para tocá-lo naquele dia. No entanto, justo quando ergui minha mão para abençoar a sepultura e pronunciar as palavras iniciais, um som profundo e ressonante perfurou o ar, o sino começou a repicar sozinho. A primeira batida foi lenta, como se alguém muito fraco puxasse a corda, mas a segunda e terceira soaram com maior força, reverberando entre as lápides. Todos os presentes se viraram em direção à torre do sino, e pude ver em seus rostos uma mistura de espanto e medo. Não havia ninguém lá, verifiquei isso imediatamente, mas o repicar não cessou. Era um ritmo irregular, às vezes rápido, às vezes espaçado, como se seguisse um padrão desconhecido para nós. Senti um arrepio percorrer minha espinha, um frio que não vinha do ar, mas de algo mais profundo. Continuei a oração tentando ignorar o som, mas o sino parecia responder às minhas palavras. Cada vez que pronunciava o nome do falecido, uma batida aguda interrompia o silêncio. Os anciãos da vila começaram a se benzer, murmurando orações em voz baixa. Em um instante, o vento se levantou com força, perturbando as velas e erguendo folhas secas que rodopiavam em redemoinhos sobre a sepultura. E então, ouvi, entre os repiques, uma voz distante, como um sussurro carregado pelo vento, pronunciando palavras que não consegui compreender, mas que pareciam um lamento. Aproximei-me da torre do sino após o enterro, determinado a encontrar alguma explicação, mas quando cheguei, o interior estava vazio e empoeirado, a corda imóvel, como se nunca tivesse sido tocada. Os poucos que ousaram me acompanhar juraram que sentiram o chão vibrar sob seus pés enquanto o sino tocava. Naquela noite não consegui dormir. O eco daquele repicar permaneceu em minha cabeça, e eu juraria que na escuridão ouvi, muito ao longe, o mesmo som profundo e lento, como se alguém quisesse me lembrar que há sinos que não chamam os vivos, mas aqueles que já partiram, ou aqueles prestes a partir. História 2: o caixão que sussurrava orações em Valência, Espanha. Naquela noite o ar estava imóvel, como se a cidade inteira tivesse decidido prender a respiração. Eu havia sido chamado para uma vigília no antigo cemitério de São Vicente, um lugar onde poucas pessoas ousavam ir à noite, até os coveiros evitavam permanecer ali após o anoitecer. A capela funerária, feita de pedra enegrecida pela umidade e pelo tempo, erguia-se no centro do cemitério como uma guardiã silenciosa de segredos que ninguém queria conhecer. Dentro, a luz de algumas velas tremeluzava, lançando sombras deformadas nas paredes, e o cheiro de cera derretida se misturava ao aroma penetrante de flores murchas. A razão da vigília era particular. Parentes de um falecido enterrado há mais de 40 anos haviam solicitado uma noite de oração, convencidos de que sua alma ainda não havia encontrado descanso.
Não era a primeira vez que me pediam algo semelhante, mas havia uma preocupação diferente em seus rostos, uma urgência que não pude ignorar. O caixão estava dentro de um nicho lacrado em uma das paredes laterais da capela. A lápide de mármore trazia o nome Francisco de Olmedo, um homem sobre quem pouco se sabia, exceto que em vida havia sido muito devoto e morrera sob circunstâncias misteriosas. A família me assegurou que há semanas, sempre que alguém orava por ele, murmúrios podiam ser ouvidos aparentemente vindos de dentro do nicho. Pensei em sugestão, em eco das paredes, em vento penetrando por alguma fresta, mas meu ceticismo começou a desmoronar assim que iniciamos o rosário. Na terceira dezena, um som fraco, quase imperceptível, começou a se infiltrar pelas pausas em nossas orações. Era um murmúrio, um fio de voz que parecia formar palavras, mas tão suave que era impossível distingui-las. Parei, e os outros também, o silêncio se tornou pesado, e então ouvimos mais claramente, eram frases curtas, repetidas sem parar, como orações antigas. Reconheci fragmentos de um Pai Nosso, mas não no espanhol que usamos hoje, mas em uma cadência arcaica, quase como o latim mal pronunciado. Alguns presentes cobriram suas bocas com as mãos, e uma das mais jovens começou a chorar. Tentei me aproximar do nicho, e a cada passo a voz se tornava mais clara, como se estivesse logo atrás do mármore. O som não vinha dos lados ou do teto, vinha de dentro do caixão. Coloquei minha mão na superfície fria do mármore e senti uma vibração sutil, como se algo ou alguém estivesse se movendo muito lentamente do outro lado. Não era a batida seca que se poderia esperar de um caixão, mas um tremor suave, sincronizado com as palavras sussurradas. Continuei rezando, tentando manter a calma, mas parte de mim queria recuar, fugir dali. O murmúrio mudou de tom, tornando-se mais urgente, quase como uma súplica, e de repente as velas começaram a crepitar e inclinar como se uma corrente invisível passasse pela capela. Mas todas as portas e janelas estavam fechadas. Os parentes, pálidos, recuaram para a entrada, sem ousar virar as costas para o nicho. Por impulso, encostei meu ouvido no mármore. O que ouvi gelou meu sangue. Uma voz de homem velho, rouca e quebrada, repetia meu nome. Não disse uma ou duas vezes, mas 3 vezes seguidas, com clareza impossível de confundir. Ninguém ali sabia que meu nome era Joaquim, exceto aqueles que me convidaram, e nenhum deles estava próximo o suficiente para sussurrá-lo para mim. Afastei-me de repente, respirando pesadamente, e quando fiz o murmúrio cessou. Um silêncio absoluto encheu a capela, tão profundo que pude ouvir meu próprio batimento cardíaco. Pensei que tudo havia acabado, mas quando nos preparávamos para sair, o som retornou, mais alto e mais claro do que antes. Desta vez não eram orações, mas uma frase repetida com desespero: "Não me esqueçam, não me esqueçam." Alguns fugiram chorando, outros se ajoelharam no chão rezando sem parar. Permaneci imóvel, certo de que o que sussurrava não era eco, não era vento, não era memória nos enganando. Aquela voz pertencia a alguém que não havia aceitado sua morte, alguém preso em décadas de silêncio, quebrando apenas para pedir que seu nome permanecesse vivo em nossas orações. Naquela noite dormi mal, se é que dormi. Quando fechava os olhos, podia ouvir, muito próximo ao meu ouvido, o mesmo murmúrio lento e rítmico, pronunciando palavras que não compreendia mais, mas que, de alguma forma, sentia serem dirigidas diretamente a mim. Desde então, toda vez que entro em um cemitério e o vento sopra suavemente entre os túmulos, me pego escutando por aquelas orações abafadas, temendo e desejando ao mesmo tempo ouvir novamente a voz de Francisco de Olmedo. História 3: A procissão de sombras em um cemitério no Texas, Estados Unidos. Naquela noite eu havia ido ao cemitério Saint Mary para rezar pela alma de um jovem que morrera em um acidente de carro. O lugar era isolado, cercado por campos secos e árvores retorcidas que pareciam figuras curvadas sob a luz do luar. Não havia vento, nem o menor sussurro de folhas, e o silêncio parecia denso, como se a própria noite quisesse escutar o que estava prestes a ocorrer ali. Entrei pelo portão principal de ferro enferrujado, que rangeu quando empurrei, e avancei pelo caminho central com meu rosário na mão, iluminado apenas por uma pequena lanterna pendurada no pescoço. Conforme caminhava,
O ar se tornava mais frio, um frio diferente da noite. Era como se algo invisível passasse, roçando em mim, deixando um rastro gelado em minha pele. Foi então que, ao chegar perto da cruz de pedra que marca o centro do cemitério, vi algo que me fez parar. A cerca de 20 metros à frente, nas sombras, figuras escuras começaram a aparecer a princípio como manchas móveis, mas gradualmente tomando forma. Eram altas, magras, alongadas além do normal, sem traços faciais, como silhuetas recortadas contra o nada. Avançavam em fila indiana, uma atrás da outra, em uma procissão lenta e silenciosa, seguindo um caminho que não existia entre as sepulturas. Não faziam som ao se mover, não levantavam poeira, nem folhas secas estalavam sob seus pés, porque não tinham pés. Seus membros se dissipavam ao nível do solo, como se flutuassem centímetros acima da terra. Senti o impulso de recuar, mas algo me manteve ali, paralisado, observando enquanto a linha de sombras parecia interminável. Algumas carregavam o que pareciam ser velas apagadas, outras moviam as mãos como se segurassem rosários invisíveis. Em certo ponto, a primeira figura virou sua cabeça ou o que deveria ser sua cabeça em minha direção. Não tinha olhos, mas seu gesto foi tão evidente que um arrepio percorreu minha espinha. A procissão parou. O silêncio, já pesado, tornou-se insuportável, como se o ar tivesse sido sugado repentinamente. E então, sem mover seus lábios, porque não tinham nenhum, ouvi dentro da minha cabeça uma espécie de canto baixo, uma litania monótona que não compreendi, mas que senti afundando em meu peito. As figuras retomaram sua marcha, circulando a cruz central, e comecei a notar que quando passavam perto das sepulturas, algumas se inclinavam levemente, como se cumprimentassem ou lamentassem diante delas. Não havia emoção visível, mas a atmosfera se encheu de tristeza avassaladora, uma melancolia que parecia arrastar a alma para baixo. Tentei ligar minha lanterna, mas a luz piscou e se apagou. Apenas a luz pálida da lua permaneceu, iluminando aquele desfile impossível. Em certo ponto, vi como a última figura da fila ficou para trás, imóvel, me observando. A linha lentamente desapareceu à distância, dissolvendo-se na névoa que havia começado a se formar no extremo do cemitério, mas aquela sombra permaneceu ali, observando. E então, deu um passo em minha direção. Senti meu coração batendo contra as costelas. Outro passo. A distância entre nós diminuiu, e pude perceber um frio tão intenso que meus pulmões ardiam ao respirar. Quando estava a apenas alguns metros, seu contorno começou a tremer, como se estivesse se desfazendo, e de repente, desapareceu. Fiquei sozinho, no meio das sepulturas, com o eco daquele canto ainda ressoando em minha cabeça. Caminhei rapidamente em direção à saída, evitando olhar para os lados, mas ao chegar ao portão e me virar para fechá-lo, vi à distância, entre a névoa, que as sombras haviam se reformado. A procissão continuava, como se nunca tivesse sido interrompida. Desde aquela noite, toda vez que passo por aquele lugar mesmo durante o dia, sinto algo me observando da zona mais profunda do cemitério, talvez esperando pelo dia em que me juntarei àquela marcha silenciosa de almas que não deixam rastros, mas nunca param de caminhar. História 4. A sepultura que exalava hálito quente em Guadalajara, México. Naquela tarde o céu estava coberto por nuvens baixas e cinzentas que pareciam esmagar a cidade com seu peso. Eu havia sido chamado para rezar no cemitério Belém, um lugar antigo de corredores estreitos e mausoléus que guardam histórias que nunca deveriam ser contadas. Era o enterro de uma jovem mulher, apenas 35 anos, cuja morte súbita havia deixado a família em choque. Como padre, eu havia acompanhado muitos funerais, mas naquele dia havia algo estranho na atmosfera, como se o ar se recusasse a se mover e tudo estivesse contido, expectante. A sepultura já estava preparada, um poço profundo ao lado de uma árvore seca cujos galhos se retorciam como mãos implorando por ajuda. A terra revolvida exalava um cheiro pesado e terroso misturado ao perfume murcho de coroas de flores. Quando me aproximei para começar a bênção, notei um vapor leve subindo do fundo do poço. A princípio pensei que fosse minha imaginação, ou talvez a umidade da terra encontrando o ar frio da tarde. No entanto, quando me inclinei, senti um hálito quente atingir meu rosto, como a respiração de uma pessoa viva.
Recuei imediatamente, olhando ao redor para verificar se mais alguém havia notado. Alguns parentes também haviam ficado em silêncio, observando enquanto uma névoa fina, quase imperceptível, emergia da sepultura e lentamente se dissipava. Continuei com as orações, tentando ignorar aquela sensação perturbadora, mas cada vez que pronunciava as palavras descanso eterno, o hálito quente voltava a roçar meu rosto, mais intenso, como se respondesse à minha voz. O mais perturbador era que não era calor neutro, havia uma umidade quente nele, idêntica à respiração humana. Inclinei-me novamente, e desta vez ouvi algo, um som sutil, como um suspiro prolongado, emergindo da parte mais profunda do poço. Senti um arrepio percorrer minha espinha e meu pulso acelerar. O coveiro, um homem velho que trabalhava ali há décadas, se aproximou e sussurrou para mim: "Não chegue muito perto, padre, aquela sepultura ainda está viva." Olhei para ele sem compreender, e ele baixou o olhar, recusando-se a explicar mais. O enterro continuou, mas a sensação de calor não partiu. Mesmo quando o caixão foi colocado dentro e começaram a cobri-lo com terra, o vapor continuava escapando, como se algo lá dentro resistisse a ser selado. No final, quando tudo estava terminado, fiquei sozinho por alguns minutos rezando em silêncio. Foi então que o hálito se tornou mais forte, envolvendo-me em uma rajada que parecia me empurrar para trás. Por instinto, recitei uma oração de libertação, e o ar quente cessou abruptamente, como se quem estivesse respirando ali tivesse decidido se conter. Ao sair, não pude deixar de olhar de soslaio. A superfície da terra recém-colocada sobre a sepultura parecia se mover, como se algo estivesse respirando por baixo. Naquela noite, em meu quarto, acordei de repente sentindo um hálito quente em meu ouvido, idêntico ao que havia sentido no cemitério. Não havia ninguém lá. Desde então, toda vez que passo pelo cemitério Belém, fico longe daquela árvore seca e daquela sepultura, porque sei que ainda exala aquele calor impossível, como se sob a terra não houvesse um corpo morto, mas algo ainda esperando por seu momento de se erguer. História 5: Anjo de pedra que virou a cabeça em Burgos, Espanha. A primeira vez que vi aquela estátua foi numa tarde fria de novembro, enquanto me dirigia ao cemitério San Amaro para oficiar uma missa para o Dia de Todos os Santos. O céu estava coberto por uma névoa tão espessa que parecia engolir as lápides a apenas metros de distância, e o ar cheirava a terra úmida e flores murchas. O anjo de pedra estava no topo de um túmulo familiar, esculpido com detalhes extraordinários, asas estendidas, túnica fluida e um rosto sereno que olhava para o horizonte. Ou pelo menos, foi o que vi então. Durante a missa, notei que alguns presentes evitavam olhar para a estátua, e mais tarde uma senhora idosa confessou em voz baixa que o anjo nem sempre olhava na mesma direção. Pensei que fossem superstições locais, histórias para assustar os jovens, até que experimentei pessoalmente. Algumas semanas depois, fui chamado para uma bênção noturna no mesmo cemitério, pois um coveiro alegava ter ouvido sons estranhos perto do túmulo do anjo. A noite estava gelada, o silêncio absoluto, quebrado apenas pelo render de meus passos no cascalho. Ao chegar, olhei para cima e vi o anjo, mas desta vez seu rosto não estava olhando para o horizonte, mas para baixo, diretamente para o caminho por onde eu havia entrado. Senti um calafrio, mas tentei me convencer de que minha memória estava pregando peças. Comecei a rezar, e enquanto fazia, tive a sensação de que alguém me observava de perto. Olhei ao redor e não vi ninguém. Então, um leve rangido, como pedra roçando pedra, quebrou o silêncio. Levantei os olhos, e com horror, vi a cabeça do anjo se movendo lentamente, girando para me acompanhar enquanto eu caminhava ao redor do túmulo. O movimento era tão sutil que por um momento duvidei de meus próprios olhos, mas quando parei verifiquei que seu olhar havia se alinhado comigo novamente. Não havia vento, nenhum mecanismo, apenas um bloco sólido de mármore que parecia possuir vida. O coveiro, que havia esperado a uma distância, empalideceu ao ver minha reação. Ele me contou que há anos, aqueles que passavam por aquele caminho à noite sentiam que o anjo seguia com o olhar, e alguns até alegavam ter ouvido uma respiração suave perto de seu ouvido. Decidi me aproximar para examiná-lo, e ao colocar minha mão na pedra gelada, senti uma leve vibração, como um pulso. Afastei-me imediatamente,
e naquele instante, uma rajada de vento gelado varreu o corredor, apagando a vela que eu carregava. O cemitério mergulhou na escuridão, e o silêncio foi quebrado por um estalo alto atrás de mim. Quando acendi minha lanterna, o anjo estava novamente olhando para o horizonte, mas sua expressão não era mais serena. O canto de seus lábios havia se curvado levemente para baixo, como se mostrasse desaprovação ou tristeza. Naquela noite dormi inquieto, e ao acordar, encontrei na mesa ao lado de minha cama um pequeno pedaço de mármore coberto de poeira, idêntico ao material da estátua. Nunca descobri como chegou ali. Desde então, toda vez que retorno a San Amaro, evito passar por aquele caminho. Mas às vezes, mesmo de longe, posso sentir seus olhos frios e pétreos me seguindo, e me pergunto quanto tempo levará para decidir virar sua cabeça completamente. História 6: As velas que se acendiam sozinhas em um cemitério no Arizona, Estados Unidos. O cemitério San Joseph ficava longe de qualquer estrada movimentada, cercado por deserto e arbustos secos que pareciam estalar mesmo sem vento. Não era um lugar para onde as pessoas iam à noite, e eu mesmo só havia ido algumas vezes após o anoitecer, sempre por razões urgentes. Naquela noite, porém, recebi uma ligação perturbadora. O zelador do cemitério me assegurou que as velas da antiga capela se acendiam sozinhas, sempre ao redor do mesmo túmulo, e isso vinha acontecendo há 3 noites consecutivas no mesmo horário, exatamente às 3 da manhã. Cheguei ao local perto das 2:30. O ar estava seco, mas havia um frio estranho que não correspondia à temperatura do deserto. Caminhei entre as lápides com lanterna na mão, e cada passo levantava poeira que flutuava no feixe de luz como cinza suspensa. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo render ocasional de minhas botas no cascalho. Parei diante do túmulo indicado pelo zelador, uma velha lápide com o nome Mary Collins, falecida em 1892. Ao redor havia candelabros de ferro enferrujados, todos com velas gastas que pareciam não ter sido acesas há décadas. Ajoelhei-me para rezar e esperar. Os minutos passaram lentamente, e minha respiração se tornou mais pesada, como se o ar tivesse perdido oxigênio. Às 3 horas em ponto, algo mudou. Um leve cheiro de cera queimada começou a se espalhar, sem nenhum fogo. Então, uma das velas, a mais próxima da lápide, de repente se acendeu, iluminando-se sem faísca ou fósforo. O fogo subiu tremendo, como se lutasse contra um vento inexistente. Antes que pudesse reagir, outra vela se acendeu, e depois outra, até que todas as 8 velas ao redor do túmulo queimavam com luz amarelada que iluminava o mármore desgastado. O mais perturbador era que não havia calor. Aproximei minha mão de uma das chamas e não senti nada, nem calor nem queimadura, como se fosse luz que não pertencesse a este mundo. De repente, as chamas começaram a se inclinar na mesma direção, como se algo invisível passasse entre elas. E então ouvi um murmúrio suave e feminino que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum. Não compreendi as palavras, mas havia em seu tom uma mistura de tristeza e súplica. Continuei rezando em voz alta, e o murmúrio se tornou mais agudo, mais urgente. As velas começaram a tremeluzir, projetando sombras longas e distorcidas nas lápides próximas. Em uma dessas sombras juro que vi a silhueta de uma mulher ajoelhada, cabeça baixa, como se chorasse. O zelador, que havia esperado a uma distância, gritou meu nome com voz trêmula. Virei-me por um segundo e, ao olhar de volta para o túmulo, todas as velas se apagaram simultaneamente. O cheiro de cera queimada desapareceu, como se nunca tivesse existido. Saímos rapidamente, mas ao chegar ao portão do cemitério ousei olhar para trás. À distância, ao lado do túmulo de Mary Collins, as 8 velas estavam queimando novamente, acesas, como se nada tivesse acontecido. Desde aquela noite não retornei a San Joseph após a meia-noite. Às vezes, porém, quando passo por perto, posso ver pequenas luzes amarelas tremeluzindo entre os túmulos na escuridão, e me pergunto se aquelas velas queimam para guiar uma alma perdida, ou para chamar alguém mais para seu lado. História 7: A sombra que cobria a cruz em Michoacán, México. Nunca esquecerei a sensação que me invadiu a primeira vez que enfrentei aquela cruz.
O cemitério estava situado em uma pequena cidade em Michoacán, cercado por montanhas e rios secos que pareciam ter deixado o lugar isolado do mundo. Era uma tarde nublada, com vento leve que agitava as árvores e erguia folhas secas girando como pequenas danças macabras. A cruz central do cemitério, uma estrutura antiga de ferro enferrujado, erguia-se imponente sobre as outras lápides, cercada por terra revolvida e flores murchas que ninguém cuidava. Enquanto caminhava em sua direção, senti que algo não estava certo. Uma sombra intensa cobria a cruz, embora o sol, escondido atrás das nuvens, não pudesse projetá-la naturalmente. Parei, perplexo, tentando compreender o que meus olhos viam. A sombra não tinha contornos definidos, não pertencia a nenhum objeto, e parecia vibrar levemente, como se respirasse. Comecei a rezar, pensando que talvez fosse apenas minha mente pregando peças devido ao cansaço e solidão, mas a sombra respondeu às minhas palavras perturbadoramente, esticou-se, estreitou-se e parecia se inclinar em minha direção cada vez que pronunciava os nomes dos falecidos a quem dedicava minha oração. O vento cessou completamente e um silêncio absoluto se instalou sobre o cemitério, pesado, quase tangível. Tentei me aproximar, cada passo medido, coração batendo em meus ouvidos. Quando estava diante da cruz, estendi minha mão, mas não senti frio nem calor, nada físico, a sombra simplesmente permaneceu, como um negrume sólido que absorvia a luz ao redor. Então, percebi, um sussurro, quase inaudível, que parecia emergir da própria sombra. Não eram palavras claras, apenas um lamento contínuo, um murmúrio que se enrolava em meus pensamentos, pressionando minha mente com ansiedade indescritível. A sombra começou a se expandir, cobrindo não apenas a cruz mas parte do caminho ao redor, e por um instante pensei ver figuras humanas, silhuetas na escuridão, ajoelhadas em silêncio. Recuei, mas o ar se tornou mais denso, como se respirasse contra mim. Senti frio, um frio que não vinha da temperatura externa, mas de algo interno, gelando até os ossos. Tentei recitar o rosário mais rápido, e a cada Ave Maria, a sombra parecia se contrair, mas nunca desaparecer. Em um momento, um estremecimento percorreu toda a cruz, como se estivesse viva, e a negrume se moveu com seu próprio padrão, girando lentamente ao redor do ferro enferrujado, sem tocar o chão. Ouvi os sussurros novamente, desta vez um pouco mais claros, formando fragmentos de orações antigas, misturados com palavras que não compreendi, como uma língua perdida que lembrava distantemente a cadência do latim. Meu pulso acelerou, e senti uma presença atrás de mim, algo intangível mas inegável. Virei-me, e não havia ninguém, apenas lápides desertas e o campo se estendendo além do cemitério. Olhando de volta para a cruz, a sombra havia crescido, cobrindo completamente o ferro e alcançando a base de alguns túmulos próximos. Era como se algo tentasse proteger a cruz ou, talvez, reivindicá-la. Permaneci ali, imóvel, rezando fervorosamente, até que finalmente, depois do que pareceram horas mas talvez fossem minutos, uma rajada de vento dispersou a negrume, levando-a para os cantos do cemitério. A luz lentamente retornou, e pude ver a cruz como sempre estivera, inerte e enferrujada, mas a sensação de ser observado persistiu. Desde aquela noite, toda vez que retorno ao cemitério, mesmo durante o dia, procuro a cruz central com coração pesado, sabendo que a qualquer momento a sombra poderia retornar, não projetada pelo sol, mas por algo que habita entre a vida e a morte, observando, esperando, cobrindo a cruz e talvez também meus passos futuros tentar novamente continuar estrito às 8 o caixão que tremeu durante a bênção em Toledo, Espanha. Nunca havia sentido tal inquietação em um enterro como a que me invadiu naquela tarde no cemitério Santo Tomé em Toledo. O céu estava coberto por um cinza uniforme que abafava as cores do outono, e um vento gelado percorria os corredores entre túmulos, erguendo folhas secas e fazendo as lápides rangerem sob sua força. Eu havia sido chamado para oficiar a bênção de um padre falecido, alguém que muitos respeitavam e cuja morte havia deixado um vazio profundo na comunidade. O caixão estava colocado sobre cavaletes, cercado por familiares e paroquianos observando em silêncio, alguns com lágrimas contidas, outros com mãos trêmulas entrelaçadas.
Comecei a oração de bênção, aspergindo água benta sobre a tampa do caixão, enquanto as palavras escapavam de meus lábios em ritmo monótono, tentando manter a serenidade diante da dor da família. Foi então que senti o primeiro tremor. Não era um estremecimento leve, mas um movimento rápido e firme, como se algo dentro do caixão reagisse à minha presença, à minha voz, à própria oração. Parei, sem saber se era fadiga ou ilusão, mas os paroquianos ao meu redor também haviam percebido. Um murmúrio de medo percorreu a multidão. O caixão continuou vibrando, primeiro suavemente e depois com agitação mais intensa, como se tentasse se libertar dos lacres que o mantinham fechado. O ar no pequeno mausoléu se tornou pesado, carregado de cheiro de terra úmida e incenso que parecia mais denso que o normal, sufocante, quase tangível. Tentei repetir as palavras da bênção, aumentando a força de minha voz, e por um instante, o movimento cessou, mas ao continuar, o caixão tremeu violentamente. Ouviram-se rangidos da madeira, como se os pregos tentassem ceder, e um cheiro mais intenso, doce e metálico permeou o recinto, fazendo alguns presentes recuarem, cobrindo seus narizes. Meu coração batia com força, e o medo de que algo sobrenatural estivesse ocorrendo era inegável. Decidi continuar com as orações, recitando salmos em voz alta, tentando impor a autoridade da fé sobre o que parecia uma manifestação do além. A cada palavra, o caixão tremia em um padrão estranho, quase sincronizado com minha recitação, e por um instante tive a sensação de que quem jazia dentro respondia, reivindicando algo que nós, os vivos, não podíamos compreender. A luz das velas tremeu, projetando sombras perturbadoras nas paredes de pedra, e cada sombra parecia se mover com vida própria, aproximando-se, afastando-se, cercando a figura do caixão. Os familiares começaram a rezar em voz baixa, alguns chorando, outros com mãos trêmulas segurando rosários que pareciam vibrar junto com o caixão. Em certo ponto, senti um hálito frio percorrer minha nuca, e um arrepio intenso me forçou a me inclinar para a frente. O tremor do caixão parou de repente, e por um instante, o silêncio foi absoluto, tão pesado que pude ouvir meu próprio batimento cardíaco e a respiração contida de todos. Então, um murmúrio suave, quase imperceptível, emergiu da madeira, palavras incompreensíveis que pareciam orações antigas, misturadas com um lamento profundo e prolongado. Os paroquianos se ajoelharam, e senti como uma força invisível parecia pressionar o chão sob meus pés, me segurando, me forçando a continuar a oração, a não recuar. No final, quando terminei a bênção e o caixão foi colocado em seu lugar definitivo dentro do túmulo, o tremor cessou completamente, deixando um silêncio absoluto, quase desconfortável. Ninguém respirava, e todos permaneceram imóveis, com a sensação de que o que havíamos acabado de presenciar não pertencia ao nosso mundo. Caminhei lentamente em direção à saída, e olhando para trás, a luz das velas projetava sombras que não se moviam mais, mas senti, no fundo do meu ser, que algo permanecia vigilante, algo que havia respondido à minha oração perturbadoramente e que, de alguma forma, nos lembrava que a fronteira entre vida e morte pode ser mais tênue do que acreditamos, e que algumas almas não descansam mesmo que lacres e terras aprisionem. Desde aquela experiência, toda vez que entro em um cemitério, escuto atentamente e sinto a vibração da terra, me perguntando se algum outro caixão também tremerá ao ouvir minha voz. História 9. O choro que seguiu o padre em um cemitério em Illinois, Estados Unidos. Naquela noite o vento era apenas um sussurro entre as árvores do cemitério St. Patrick em Illinois, mas havia algo mais no ar, uma presença que não podia ser vista mas era sentida pesada, como uma camada úmida sobre os ombros. Eu havia sido chamado para realizar uma oração por um homem que falecera recentemente, e ao chegar, o lugar estava mergulhado em profunda escuridão, apenas iluminado pela luz do luar refletida nas lápides molhadas. O caminho de cascalho rangia sob minhas botas enquanto avançava em direção à seção mais antiga do cemitério, onde as lápides estavam tortas pelo tempo e os nomes dos mortos haviam sido quase completamente apagados. Comecei recitando orações em voz baixa, tentando infundir calma tanto em meu espírito quanto na atmosfera ao redor, mas foi então que ouvi um soluço fraco e abafado que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares simultaneamente. Parei, coração acelerado, e olhei ao redor. Não havia ninguém, nenhum animal,
Nenhum vento que pudesse produzir aquele som. Continuei caminhando, tentando ignorá-lo, mas o choro me seguiu, como um fio invisível me envolvendo. Cada vez que virava uma esquina entre os túmulos, o soluço se aproximava, sussurrando tristezas que penetravam fundo em meu peito. Não era choro humano comum, mas um som carregado de desespero, um lamento que parecia se misturar com a brisa noturna, flutuando entre dor e súplica silenciosa. A princípio pensei que minha mente estivesse pregando peças, que a solidão e a escuridão fizessem meus ouvidos inventarem ecos, mas então senti, frio intenso percorrendo minha nuca, como se dedos invisíveis me roçassem, enquanto o choro aumentava, mais próximo, mais urgente. Comecei a recitar o rosário, tentando fazer a oração silenciar aquele som, mas cada Ave Maria que pronunciava parecia intensificar o soluço, como se respondesse à minha voz, aproximando-se mais de mim, seguindo cada passo que eu dava entre as lápides. Tentei olhar para trás, esperando encontrar algum corpo ou sombra, mas não havia nada, apenas o silêncio perturbador entre os túmulos antigos. Cada movimento que fazia era acompanhado por aquele choro persistente, um eco impossível de ignorar, que me forçava a caminhar mais rápido, a não parar, embora o caminho parecesse interminável. Em certo momento, o som se transformou, deixou de ser um soluço abafado e se tornou um lamento mais humano, mais próximo, com um tom de tristeza infinita, como se o espírito de uma criança perdida chorasse pela solidão da morte. Meus joelhos começaram a tremer, mas a obrigação de completar a oração me manteve firme, cada palavra de bênção pronunciada com voz quebrada. O choro me cercou, girando entre as lápides, e pude senti-lo logo atrás de mim, seguindo cada passo, implacável, até que finalmente, ao chegar ao túmulo do falecido por quem havia sido chamado, o som parou abruptamente, deixando um vazio que parecia absorver toda a energia da noite. Ajoelhei-me diante da lápide, respirando pesadamente, tentando me recompor, e naquele instante senti uma calma estranha, como se o espírito que me havia seguido durante toda a jornada tivesse finalmente encontrado descanso, satisfeito por alguém ter escutado seus lamentos. Caminhei lentamente em direção à saída, mas cada sombra parecia mais densa, mais perturbadora, e cada estalar de folha me fazia olhar para trás. Desde aquela noite, toda vez que entro em um cemitério, mesmo em pleno dia, sinto um arrepio em minha nuca, uma sensação de que alguém me segue, que o choro silencioso poderia retornar para ser ouvido, e que as almas perdidas nunca param de buscar um ouvido para escutar, um coração para acompanhá-las em sua tristeza infinita. História 10. A sepultura que se abria misteriosamente toda madrugada em Yucatán, México. O cemitério San Miguel em Yucatán sempre me pareceu um lugar pacífico, quase meditativo, com seus caminhos de terra vermelha empoeirada e lápides desgastadas alisadas pelo tempo e pelo sol escaldante da península. No entanto, há várias semanas, um fenômeno perturbador havia destruído a serenidade deste solo sagrado. Toda a madrugada, uma sepultura recém-lacrada parecia escavada, como se algo ou alguém se recusasse a permanecer sob a terra. Eu havia sido convocado para investigar e abençoar o local de enterro de um senhor idoso, Dom Alejandro, que havia falecido após uma doença prolongada. Quando cheguei ao cemitério naquela tarde, senti um frio incomum que parecia fora de lugar, mais penetrante que o ar fresco da noite se instalando sobre a península. A sepultura estava cercada por terra revolvida e flores recém-colocadas, e notei que os coveiros trabalhando ali permaneciam em silêncio, exibindo uma mistura de medo e resignação. Comecei com a oração, aspergindo água benta ao redor do perímetro do túmulo enquanto o sol desaparecia e a luz do luar começava a iluminar suavemente as lápides próximas. Fechei os olhos momentaneamente para me concentrar em minhas orações, e ao abri-los, senti uma mudança sutil na atmosfera, a brisa desapareceu e um odor de umidade e terra revolvida se intensificou, como se o próprio chão respirasse sob meus pés. Naquela noite permaneci até bem depois da meia-noite, não observando nada de incomum até que o canto distante de galos ecoou na escuridão. Foi então que decidi sair e retornar ao local da sepultura mais tarde, por volta das 3 da manhã, a hora em que os coveiros alegavam que o inexplicável sempre ocorria. Ao meu retorno, o céu estava coberto de nuvens baixas, e um silêncio pesado pairava sobre o cemitério. Para meu espanto, a sepultura que havia sido lacrada na tarde anterior estava aberta, com terra espalhada por toda a parte novamente, como se ninguém tivesse trabalhado ali,
como se o próprio solo tivesse se movido. Ajoelhei-me diante do túmulo e estendi minha mão, notando que a terra estava úmida e quente, como se algo estivesse se agitando por baixo. Enquanto pronunciava a bênção, senti um tremor profundo no chão, como um pulso percorrendo a sepultura, e um suspiro pesado emergiu de dentro, um som que misturava desespero com vida, embora o que jazia ali devesse estar morto. Tentei cobrir o túmulo novamente com terra, mas cada pá parecia insuficiente. Ao terminar, um vento invisível erguia a terra recém-colocada, deixando a sepultura parcialmente exposta mais uma vez. Recuei, recitando orações de proteção, e naquele momento vi um movimento sutil no fundo da sepultura, como se algo estivesse lentamente se erguendo, deixando um sulco na terra úmida. O terror me paralisou momentaneamente, mas a fé me compeliu a continuar com minhas orações, invocando anjos e santos para impedir que aquela presença escapasse para a escuridão da noite. Conforme a oração progredia, o ar se tornou mais pesado, e senti algo me observando das profundezas da sepultura aberta. Um frio intenso percorreu minha espinha e um sussurro quase inaudível flutuou entre as lápides, uma voz que não pude compreender, mas que parecia implorar por atenção, libertação, companhia. Permaneci ali até que o primeiro raio de sol começou a se infiltrar entre as árvores descarnadas, e então a sepultura, embora parcialmente coberta por meus esforços, permaneceu como estava, com terra revolvida e um silêncio inquietante que parecia prender o fôlego do que jazia sob ela. Desde aquela madrugada, toda vez que retorno ao cemitério, sinto um peso sobre meus ombros, um frio no ar que não corresponde ao clima, e uma presença que observa meus passos, como se a sepultura aberta me lembrasse que a morte nem sempre é final e que algumas almas insistem em permanecer entre os vivos, reivindicando seu lugar e atenção na delicada fronteira entre a vida e a eternidade. Se essas histórias te arrepiam, não se esqueça de se inscrever no canal, clique no botão curtir para apoiar nosso trabalho, e deixe um comentário nos contando qual dessas histórias você achou mais aterrorizante. Seu engajamento é inestimável e nos ajuda a continuar compartilhando mais histórias arrepiantes.